Josué 14, verso 6, tá bom? A gente vai ler até o verso 10. Vou dar mais um minutinho para você abrir. Hoje também, daqui a pouquinho, nós teremos a ceia do Senhor. Já está aí a mesa preparada para esse momento tão especial que nós participamos. Vamos ler. Josué 14, 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. No entanto, meus irmãos que subiram comigo fizeram desanimar o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: Certamente que pisou o teu pé, será tua, a terra que pisou o teu pé, será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor, o meu Deus. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou, 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora tenho 85 anos de idade. Amém? Irmãos, o tema de 2021 é esse, e eu quero justamente falar sobre constância. Como ser constante. Aí está um grande desafio para nós. Constância. Começar algo e terminar. Muitas vezes iniciar um projeto é fácil. Difícil é dar continuidade. Nós iniciamos uma faculdade, um trabalho, um emprego, iniciamos um projeto pessoal, um projeto espiritual. Talvez você iniciou 2020 com vários projetos aí. Talvez você fez um projeto, o projeto FIT da sua vida, que você iria iniciar em 2020, parou por causa da pandemia. Aí nós encontramos uma boa justificativa para não ter constâncias nas coisas esse ano. Então, por causa da pandemia, a culpa é da pandemia, a culpa é da quarentena, e nós depositamos a culpa sobre ela. Mas, queridos, talvez você iniciou também um plano de leitura da Bíblia em 1 ano, 2 anos, 3 meses, 6 meses, não sei. E aí você leu em janeiro, leu em fevereiro, em março, já deu uma balançada. Estamos em dezembro e você não terminou. Então, assim, nós iniciamos projetos na vida. Iniciamos o projeto de começar, talvez, a aprender um outro idioma. E projetos, como eu disse, de melhorar a sua alimentação, melhorar o seu corpo, a sua disposição. E nós vamos deixando muitas coisas pelo meio do caminho. Isso é muito sério. Por isso, para nós, constância é um desafio mesmo. Ser constante é um desafio mesmo. Entrar nessa linha reta aí, como está no banner, é um desafio para as nossas vidas. Ser linear, ser constante, é sempre um desafio. Mas nós precisamos entender que, mesmo sendo um desafio, é possível. É possível. É possível ser constante. É possível sair dessa onda inconstante que você se encontrou em 2020, ou que você se encontra na sua vida, vivendo tipo numa montanha russa. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. E vai vivendo assim, e nunca mantém uma estabilidade na sua vida. Irmãos, isso é muito sério, principalmente no que tange a nossa vida espiritual, principalmente no que tange a nossa vida com Deus. E nós vamos ver isso hoje através da vida desse homem chamado Calebe. Antes de entrar nessa história, eu preciso falar sobre como vencer essa constância, essa inconstância que tem na nossa vida. Um texto que nós temos colocado para esse ano é 1 Coríntios 15:58, e você deve ter estudado lá no seu grupo doce. Eu só vou citar aqui rapidamente
a primeira parte que diz, sejam firmes e constantes. Firmes e constantes. Esse ser firme e constante é uma condição de vida. Ser firme e constante, ser é algo que faz parte de mim. Então não é algo que eu vou fazer de vez em quando. Constância não é algo que, me deu na telha, agora eu vou fazer, daqui a pouco você deixa. Não. Constância precisa ser algo que está dentro de mim, que faz parte da minha vida, do meu caráter, do meu propósito de vida, e eu vou nele. Isso é ser constante, porque o apóstolo Paulo está dizendo para mim, e para você, sejam firmes e constantes. Então, para eu conseguir vencer a inconstância, e talvez até a procrastinação, que é quando eu vou deixando as coisas para amanhã, quando eu vou deixando as coisas para depois, eu preciso ser constante. Simples assim. Eu preciso tomar posse e ser constante. Porque muitas vezes eu vou deixando coisas importantes da minha vida, coisas que são cruciais para a minha história, coisas que vão somar e vão fazer quem eu sou daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, que eu preciso construir hoje com disciplina, eu vou deixando, eu vou empurrando com a barriga. E o tempo vai passando. O tempo, querido, é algo que não tem como a gente negociar. Ele passa mesmo e nós perdemos. Foi. Acabou. Então, para eu vencer a procrastinação, eu preciso entender que aquilo que eu preciso fazer é de suma importância. É de suma importância, é vital para a minha vida. Por isso que muitas vezes eu deixo as coisas de lado, porque no fundo, eu acho que é importante, mas eu não vivo como se fosse importante. Então ser constante é algo que precisa fazer parte de mim, é algo que precisa estar dentro de mim, é algo que precisa me mover em constância. Então é ser. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para mim e para você, sejam firmes, sejam constantes. Ou seja, isso precisa fazer parte da nossa vida e isso é um desafio e será um desafio para nós, com certeza. E aí você coloca a inconstância ou a constância em qualquer área da sua vida, meu irmão. E isso é muito sério. Muitas vezes nós temos perdido muitas coisas por causa da nossa inconstância. Muitas vezes nós temos deixado passar oportunidades na nossa vida por causa da nossa inconstância. Muitas vezes relacionamentos têm sido quebrados por causa da inconstância. Muitas vezes a nossa própria relação com Deus tem sido quebrada por inconstância nossa, pois nós não perseveramos, e nós vamos ver isso aqui na vida de Caleb, em buscar, em conhecer ao Senhor. Pois bem, dito tudo isso, eu entro agora nessa história, na história desse homem que a Bíblia reserva um capítulo para falar dele. Josué 14. Nós vamos ver aqui no decorrer dessa história um exemplo de um homem de Deus, de um homem que foi constante na sua vida, de um homem que perseverou, de um homem que fez a diferença na sua geração, de um homem que teve muitas qualidades que nós podemos pegar como exemplo para a nossa vida, para a nossa história, de um homem que foi um homem de Deus, um homem que temia a Deus, um homem que era constante na sua busca pelo Senhor. Caleb, esse nome Caleb é um nome hoje muito usado para colocar nos filhos que têm nascido nesse tempo, e é um nome que tem um significado muito belo, muito bonito, que diz respeito à fidelidade, respeito e lealdade. Fidelidade, respeito e lealdade. Fiel e leal. Caleb tem esse nome na sua raiz, e isso é muito lindo da gente ver, que isso reflete muito na vida dessa figura que nós vamos falar hoje. Caleb, que era filho de Jefoné, o quenezeu. A gente passa lendo assim rápido e fala, meu Deus, que palavras estranhas. Jefoné, quenezeu, né? Eu acho uns nomes, a gente vê alguns nomes na Bíblia, mas a gente precisa entender o que isso quer dizer. E só para a gente entender esse contexto aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a descendência de Caleb, para vocês verem que ele era um homem fiel, ele era um homem constante, ele era um homem que buscava ao Senhor. Olha só, Caleb, que era filho de Jefoné, o quenezeu, esses quenezeus era uma tribo nômade, uma tribo que vagueava ali aos redores do Monte Sinai, e uma tribo que um dia eles se identificam com o Deus de Israel. Eles entram na caravana de Israel, eles começam a fazer parte de Israel.
Israel, o povo de Israel então acrescenta os quenezeus à tribo de Judá. E nós sabemos que Jesus é dessa tribo de Judá. E aí é muito interessante nós vermos, queridos, que esses quenezeus, eles poderiam ser como outros povos que nós vemos na Bíblia, que não adoravam ao Deus único e verdadeiro, que é o nosso Deus, o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas ele era um homem, essa tribo, pelo contrário dessas outras, ela toma uma decisão de adorar ao mesmo Deus desse povo que saiu, foi liberto do Egito e teve esses milagres durante a caminhada no deserto, e foi um povo que chamou a atenção de muitos outros povos, inclusive aqui os quenezeus. Aí eu abro um parênteses aqui para falar sobre a importância de nós termos a nossa família aliançada com Deus. A importância de nós estabelecermos uma aliança com a nossa família em Deus. Isso é muito sério, querido. Porque a partir do momento que os quenezeus, que era ali da tribo onde Caleb fazia parte, eles fazem uma aliança com Deus, nós vamos ver aqui o decorrer da história e da descendência, os outros descendentes de Caleb, que a sua história foi mudada. Então era uma tribo que poderia ser destruída mais para frente, mas foi uma tribo que decidiu pelo Deus de Israel. E o Deus e o povo de Israel abraça aquele povo, inclui eles numa tribo chamada Judá. E aí Caleb, ele é, naquela tribo de Judá, levantado como líder. Isso mesmo, um homem que não era puro na sua nação, que fazia parte desse povo peregrino, desse povo nômade. Ele pessoalmente toma posse de quem ele é em Deus, e a partir do momento que ele tem Deus como seu Deus, Deus de Israel, ele começa a ser levantado ali naquele lugar, ele começa a ter um destaque naquela tribo, a ponto de Moisés, quando faz aquele ajuntamento, aquela escala dos 12 espias para irem, sem ser redundante, espiar a terra prometida, Caleb é escolhido para representar a tribo de Judá. E nós vemos que tem outros líderes, e teriam outros líderes ali que eram da tribo de Judá mesmo. Mas aprove Deus, diante da fidelidade e da lealdade de Caleb, levantá-lo como líder naquele lugar. Meu irmão, muitas vezes nós queremos ser levantados na nossa força. Nós queremos fazer coisas na nossa força. Para Deus nos levantar, para Deus nos usar de alguma forma, basta ser fiel e leal. E foi isso que aconteceu com Caleb. Só para você entender um pouco quem era esse homem e por que nós resolvemos falar dele hoje. Era um homem fiel, era um homem leal, era um homem que buscava o Senhor, era um homem que, diante de uma oportunidade de servir ao Deus de Israel, ele não pensa duas vezes e se entrega a esse Deus. E pronto. Era um homem Caleb, era um homem fiel, era um homem Caleb, era um homem leal ao seu Deus. E aí, diante desse exemplo, nós vamos ver aqui como ser constante, então. Eis a grande pergunta. Para sermos constantes, queridos, a exemplo de Caleb, penso eu, de acordo com o verso 6, que diz o seguinte: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. O que o Senhor falou a ele? Por que o Senhor falou deles, de Josué e de Caleb? E isso me remete lá atrás, você não precisa abrir, que é em Números 13 e Números 14, que é onde Deus separa Josué e Caleb. Como eu disse, voltando a fita aqui rapidinho,
os 12 espias foram enviados para a terra prometida. E entre os 12 tinha esses dois, Josué e Caleb. Josué e Caleb voltam dessa visita, dessa expiação à terra prometida, com boas notícias. Dizendo, ali há uma terra que mana leite e mel. Ali há uma terra que o Senhor separou para nós. Vamos lá, gente, vamos todo mundo. Mas, em contrapartida, tinham 10 que voltaram dizendo, vamos não, gente, pelo amor de Deus, nós vamos morrer, o trem lá é feio, né? Tem gigante. Se a gente colocar o pé lá, nós vamos morrer na primeira. E diante de 10 contra 2, quem que o povo ouve? Os 10. E o povo começa numa murmuração terrível. Ai, meu Deus, e agora? Por que Moisés nos trouxe até aqui? E essa terra que ele quer nos levar para nos matar, melhor que nós ficássemos no Egito. E o povo começa a murmurar. E diz Números que Caleb faz calar o povo perante Moisés e diz, lá naquele tempo, Caleb, talvez, não sei que ato que ele fez, que fez o povo se calar diante daquela bagunça, diante desse testemunho que os 10 espias tinham dado contra os dois. E ele diz o seguinte, certamente, ele não diz talvez, ele diz certamente, subiremos e a possuiremos, a terra, né, em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Para nós termos uma vida constante, nós precisamos ter um olhar de fé e de otimismo, porque o otimismo é a fé em ação. Então, para nós sermos constantes na nossa vida, nós precisamos ter uma fé ativa, uma fé que olha além das circunstâncias, uma fé que olha além daquilo que os seus olhos naturais estão dizendo, não vai dar certo, não coloca a mão aí, não pisa aí. Para nós sermos constantes, queridos, nós precisamos olhar o potencial da promessa que Deus nos fez. Para nós sermos constantes na nossa vida, nós não olhamos as adversidades, nós olhamos além. Os 10 espias lá viram os gigantes que poderiam os matar, mas Josué e Caleb viram o leite e o mel que poderiam saciar. O que você está vendo? Como estão os seus olhos em relação ao hoje ou ao amanhã? Nós temos vivido um tempo de medo, de incerteza do que vai ser, do que vai acontecer, mas como está a sua fé em relação a essas questões aí que estão surgindo na sua vida? Nós precisamos ativar a nossa fé e dizer como Caleb, certamente, seguramente, seguramente, meu irmão, isso é fé diante de uma visão que ele teve que não era das melhores, tendo 10 pessoas que viram a mesma coisa que ele, dizendo não, e ele dizendo sim, e todo mundo gritando, inflamando o povo, e ele tendo que calar o povo, calma! Isso é fé, meu irmão. Fé nos leva a ter otimismo sobre a vida, porque nós não olhamos as coisas como são, nós não olhamos as circunstâncias dela, se vai dar certo, se não vai. Nós andamos de fé e não por vista. Nós andamos em fé e não por vista. Amém, igreja? Espero que você esteja entendendo, porque é algo tão simples na nossa vida. É que Caleb traz à tona isso de novo. Muitos hoje têm vivido questões aí na sua vida espiritual, emocional, por causa de questões financeiras ou até emocionais ou relacionamentos, mas não olham, não vivem por fé. Não vivem por fé, querem fazer as coisas na força do braço, ou olha aquela situação e faz como o povo, os 10 espias, não vai dar certo, e começa a murmurar, e essa murmuração inflama o seu coração, e inflama as pessoas que estão ao seu redor. A pior coisa é ficar do lado de alguém que só murmura, que só reclama, porque contamina.
contamina e acha alguém que murmura com você e abraça do lado de outro murmurador e vai essa multidão de murmuradores reclamando da vida. Meu irmão, tá difícil, tá complicado, ok, mas vamos ter uma visão de fé, vai dar certo, é uma tribulação mesmo, chora quando precisa chorar, acontece essas coisas, mas ainda assim, no meio do choro, no meio da angústia, há uma paz em nós que excede todo entendimento, porque é o Senhor que habita em nós, porque é Ele que nos dá essa fé não vem de nós mesmos, nós precisamos pedir, Senhor, aumenta a minha fé nesse momento, porque o que está me dando vontade é de reclamar, o que está me dando vontade é de chutar o pau da barraca. Que Deus é esse que nós servimos? Que Deus é esse que nós dizemos que amamos? Quando nós mais precisamos, quando há um momento de aperto, ao invés de nós nos ajoelharmos e pedirmos acrescenta a fé, a primeira coisa que sai da nossa boca é, por que Deus? E aí começa a questionar o Senhor, começa a colocar Deus em xeque, como se Ele fosse um menino, como se Ele fosse qualquer um. Deus é Deus, e ponto. Meu irmão, essa história de Caleb mexe muito comigo, porque olha só, como ser constante. 2, tenha bom ânimo com a sua jornada. É um complemento disso. Versículo 7 e 8 diz, eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no coração. No entanto, meus irmãos que subiram comigo, fizeram desanimar o coração do meu povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Para nós perseverarmos no Senhor, nós precisamos ter bom ânimo na nossa jornada. Precisamos ter bom ânimo na nossa jornada. Bom ânimo. 40 anos tinha eu. 40 anos. E aí ele diz que ele trouxe resposta como ele sentia no coração. E ele também diz que perseverei em seguir ao Senhor. E aí eu quero lembrar você que nós, na nossa caminhada cristã, nós recebemos do Senhor alguns direcionamentos específicos às vezes. Às vezes você tem um ministério, você tem um chamado, você tem algo que Deus separou especificamente para você, ou no seu trabalho, ou uma promessa que Deus deu para você. E aí, assim como Caleb, para ter ânimo na vida que ele tinha, ele andou nesse olhar de fé diante de uma palavra que Deus tinha estabelecido na vida dele, e ele toma essa palavra para si e vai nela. Ele toma essa palavra para si e fala, para aí, Deus me prometeu, então ele não é homem para que minta, ele vai cumprir. Então eu não sei a promessa que o Senhor estabeleceu na sua vida, seja em que área for, emocional, financeira, familiar, espiritual, chamado, eu não sei. Mas acima de tudo isso, Efésios 1:3 diz que o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ou seja, nós temos uma promessa em Cristo, uma herança nele. Você já recebeu Cristo na sua vida? Então você tem uma herança, uma promessa eterna nele. E você precisa andar com vista nessa promessa. Nós andamos muito com base no que nós vimos aqui, mas nos esquecemos de uma promessa de vida eterna que Ele prometeu para mim e para você. Eu não sei se você já entregou a sua vida ao Senhor, se você anda meio assim, mas existe uma promessa de Deus para mim e para você em Cristo Jesus. Uma promessa eterna, de vida eterna. E nós precisamos andar olhando para isso. A promessa iluminou o caminhar de Caleb, e essa promessa que Deus tem para nós precisa iluminar também o nosso caminhar. Ou seja, quando nós andamos com um olhar em Cristo durante essa jornada, a gente vai chorar, a gente vai gemer, mas será uma jornada feliz. Nós teremos bom ânimo, porque a gente vai passar por todo tipo de coisa, como eu já disse, mas a palavra de Deus diz, tem de bom ânimo. Jesus diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meu irmão, se você quer ter uma vida constante, assim como Caleb, tenha bom ânimo na sua vida.
Você tem uma palavra de Deus, você tem uma promessa de Deus, a promessa da vida eterna, a promessa da salvação, a promessa talvez, como eu disse, de um ministério, a promessa de um trabalho, da salvação de alguém. Você tem ela, Deus já falou, então pronto, Ele vai cumprir. A nossa função é crer e descansar. É crer e descansar. E nós vamos ver isso na vida de Caleb. Você quer ser constante? Vamos lá para o verso 9. Então Moisés jurou naquele dia dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor. Você quer ser constante? Persevere em seguir ao Senhor. Interessante que essa frase, perseverei em seguir ao Senhor, ela se repete no capítulo 14 por vários momentos. Caleb dizendo de si mesmo: eu perseverei em seguir ao Senhor. Eu perseverei em seguir ao Senhor. Talvez está aí uma das coisas mais difíceis para a gente, perseverar em seguir ao Senhor. Porque quando se trata de coisa material, quando se trata de coisa palpável, a gente vai, pega e faz. A gente vai ver a pessoa e fala. Mas quando se trata do Senhor, querido, aí eu volto lá atrás, é fé. Então nós perseveramos no Senhor de fé em fé. Nós perseveramos em, como diz ele, perseverei em seguir ao Senhor. Hoje minha garganta está uma benção. Eu gritei muito cedo. Gritei não, tô brincando. Gritei sim, né? Quem estava aqui. Mas Caleb, ele perseverou em seguir ao Senhor. Seguir ao Senhor. Então, Jesus está aqui, os seus olhos estão nele, e ele continua seguindo. Vem o que vier, ele continua seguindo. O tempo vai passando, ele continua seguindo. As coisas vão acontecendo, e ele continua seguindo. Ele seguiu ao Senhor todo o tempo da sua vida. Nós, muitas vezes, estamos seguindo ao Senhor, mas veio a primeira frustração, veio a primeira, deslize. E aí nós já desistimos. Vem a primeira palavra contrária, o primeiro conflito na igreja ou na sua célula, a primeira questão na sua família, e a primeira coisa que nós pensamos é: não, seguir o Senhor é difícil demais, eu vou deixar. Meu irmão, é assim mesmo, o caminho é estreito, a porta é estreita. Esse seguir ao Senhor é aqui, tomando a sua cruz todos os dias e seguindo a Ele, foi o que Jesus disse. Tome a sua cruz, dia após dia, e siga-me. Nós esquecemos disso. Então, perseverei em segui-lo, diz Caleb. Perseverei em segui-lo, não deixei de segui-lo, ele não saiu diante dos meus olhos. E aí vem o que vier na sua vida, você segue ao Senhor, persegue ao Senhor, persevera ao Senhor. Vem a luta, continua perseverando. Vem a frustração, continuo seguindo. Vem, o desemprego, eu continuo servindo. Vem, a pandemia, eu continuo seguindo. Vem, uma palavra contrária, uma dor, uma angústia, a morte, a perseguição. Mas eu continuo seguindo ao Senhor. Eu persevero em seguir ao Senhor, custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu persevero em segui-lo, em buscá-lo. Meu irmão, seja leal ao Senhor, persevere nele, na sua busca por ele, em conhecê-lo. E seguir ao Senhor é isso. Quando nós somos leais ao Senhor, quem é leal, interessante que Caleb, se nós olharmos a tradução básica, significa cachorro, cão. E aí, as raízes de interpretação vão dizer fiel, companheiro, respeitável, leal. Quem tem cachorro aí, levanta a mão. Eu não tenho, mas já tive. Alguns dizem assim, o melhor amigo do homem é o cachorro. Por quê? Por causa da sua lealdade. O cachorro, você sai, daqui a pouco você volta para casa, ele vem até você. O cachorro, ele é leal a você. Ele te conhece. O cachorro, ele não deixa, ele não abandona igual o gato. Quem tem gato aí também, né? O gato é daquele jeito, né? Né, Fabiola? Ele vai embora daquele jeito, né, dele. Daqui a pouco, quando você mesmo percebe, ele está roçando a sua perna.
Aí você passa a mão, ele sai. Agora o cachorro não te abandona. O cachorro não te deixa. As pessoas que abandonam ele, né? Deixa ele de lado. Tadinho. Mas se for por ele, a gente conhece um filme daquele cachorro que esperou o seu dono lá no... Esqueci o nome do filme, mas é esse filme famoso que você já assistiu, já chorou com ele, talvez. Mas ele fica lá esperando o seu dono. O dono morre, mas ele continua ali, esperando a chegada dele. O que é isso, meu irmão? Lealdade, fidelidade. Nós abandonamos o Senhor por qualquer coisinha, qualquer besteira. Leal e fiel. Isso precisa ser uma firme decisão que eu tomo diante do Senhor. Senhor, eu vou ser leal ao Senhor. Porque mesmo quando eu sou infiel, Ele permanece fiel a mim. Então eu quero ser fiel ao Senhor. Seja na minha vida, seja na minha entrega ao Senhor, seja na minha vida financeira. Eu quero ser fiel a Ti. Você é fiel ao Senhor em todas as áreas? Ou tem algumas que você deixa meio assim? Caleb era um homem fiel e isso fez com que ele perseverasse em seguir. Você quer ser constante? Quer? Amém? Versículos 10 e 11. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora tenho 85 anos de idade. Ainda não estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então, ainda está agora, para a guerra, para sair e para entrar. Olha só, você quer ser constante, meu irmão? Tenha vigor. Olha esse homem. Esse homem, Caleb, Deus faz a promessa para ele através de Moisés. Ele tinha 40 anos. Passou-se 5 anos, a promessa não se cumpriu. Passou 10 anos, a promessa não se cumpriu. Passou 20 anos, a promessa não se cumpriu. 30 anos e nada. 37 anos e nada. 40 anos e nada. 43 anos e nada. 45 anos faz agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, lá atrás. E eu estou, diz ele, o Senhor me conservou em vida e eu estou com 85 anos tão forte como no dia que ele falou comigo. Eu acho lindo, queria eu ver esse senhor Caleb, agora com 85 anos, falando isso para Josué. Um jovem senhor com muita força, com muito vigor, dizendo para ele, eu venho aqui reivindicar a minha promessa, porque a mesma paixão, a mesma força que eu tinha há 45 anos atrás, eu tenho ainda hoje. Eu posso subir e descer, diz ele. Eu posso andar, eu posso ir e voltar, eu posso ir para a guerra, porque ainda há vigor em mim. Você quer ser constante? Tenha vigor. Vigor quer dizer força e física, emocional, espiritual. Vigor quer dizer energia. Vigor quer dizer robustez, potência. Nós iniciamos nosso caminhar com Deus. Passa um ano, a gente já está capengando. Passa um ano, 2 anos, a gente, ai meu Deus, desistindo da fé. Aquele homem perseverou 45 anos só esperando a promessa, fora o tempo que ele já viveu com Deus, que nós falamos, 85 anos de fidelidade, 85 anos de lealdade, 85 anos, 45 anos esperando uma promessa. E nele havia o mesmo vigor, a mesma paixão, a mesma energia, a mesma força. A palavra de Deus diz para mim e para você, Isaías 40, que os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Como que você vai ser daqui a 1 ano? Como que você vai ser daqui a 10 anos? Força em Deus, paixão que te move, desejo e robustez no Senhor.
Não importa a sua idade, querido. Aqui está dizendo que os jovens se cansam e se fadigam. E a gente vê isso. Esse homem perseverou em buscar o Senhor, em servir ao Senhor na sua tenridade. A gente acha muitas vezes que a gente já serviu demais. Ah não, já fiz demais para o Senhor. Já fiz demais para a sua obra. Deixa para os meninos que estão chegando. Deixa para os novos convertidos. Deixa, sei lá, para essa geração aí. Olha lá, eu já desbravei. Eu já fiz tanta coisa. Não, eu não estou falando que nós não devemos diminuir o ritmo. Não é isso. Mas aquela paixão, aquele vigor de continuar fazendo pelo Senhor e para o Senhor e como para o Senhor, ela não pode apagar na nossa vida. Aquela paixão que você tinha quando você aceitou Jesus lá atrás e queria servi-lo em qualquer lugar, você queria servi-lo. A gente vai passando o tempo e já ficando seletivo. Ah, aqui sim, aqui não, aqui sim, aqui não. Aí você que tinha aquela paixão de servir na simplicidade, agora o serviço se torna algo seletivo para você. E aí você não quer mais servir ao Senhor. Você quer deixar para outra geração. Você não quer mais fazer aquilo que o Senhor tinha falado para você fazer e você parou. Você simplesmente parou, falou, não, chega, para mim chega. É muito cansativo, é muito dolorido. É muito desgastante, deixa para outra geração. Meu irmão, aquele homem, Caleb, mostra para mim e para você que a força, o vigor, independente da idade, independente do tempo de crente que você tem, a força e o vigor, ele precisa ser mantido aceso dentro de nós. A força e o vigor pela presença do Senhor, a força e o vigor pela palavra do Senhor, precisa ser algo real em nós. Eu me lembro, rapidamente, de Joel 2:28, que diz que os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Velhos sonharem, normalmente quem sonha são os jovens, né? Que, ai, como será o meu amanhã, o meu futuro, com quem, que faculdade eu vou fazer, com quem que eu vou me casar, essas coisas todas. Mas a palavra está dizendo para mim que nesse tempo, os jovens, os velhos teriam sonhos. Volte a sonhar, querido. Volte a sonhar com aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Volte a sonhar com o seu ministério. Volte a sonhar em amar da forma como você amava em servi-lo. Volte a sonhar com a simplicidade e ao mesmo tempo o amor que você servia ao Senhor. Volte a sonhar. Tenha esse vigor, tenha essa perseverança em sonhar, em servir, em amar ao Senhor. Por que você parou? Por que você se cansou? Por que você diminuiu o ritmo? Por que você deixou? Talvez essa seja a pergunta. Por que você deixou? Quando nós perdemos as nossas forças, os nossos músculos, quando a gente para de exercitá-los, eles atrofiam. Por isso, quando vamos entrando na terceira idade, segunda, na terceira idade, os médicos dizem, caminhem, façam natação, façam hidroginástica, né, irmã Rosnene? Tá lá ó, todo dia. Façam musculação. O que é isso? É para manter os seus músculos fortes. É para você continuar vigoroso no Senhor. É para você continuar tendo forças para servi-lo. Então, meu irmão, não pare. Tenha vigor. Você quer ser constante? Seja como Caleb. Tenha vigor. Busque essa força que não vem de você mesmo. Essa força que vem dele, que vem do alto, que vem do Senhor. Não se glorie o forte na sua força. Porque a nossa força vem dele. A força de Caleb vinha do Senhor. E além de força, ele tinha coragem. Olhe só o que diz o verso 12. Agora dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouviste que os Enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. É certo que o Senhor será comigo para expulsar, como prometeu. Essa terra que Caleb está pedindo aqui é uma terra montanhosa chamada Hebron, alta. Por isso que lá atrás ele diz que ele subiria e desceria. Ele não pediu qualquer lugar. Talvez na nossa aposentadoria nós queríamos lugares aplainados.
lugares fáceis de caminhar, que tivessem coqueiros e redes. Mas Caleb, ele ousa pedir aquilo que o Senhor prometeu. Ele teve coragem de pedir, reivindicar a sua promessa, a sua herança. E a promessa e a herança que o Senhor tinha falado com ele era que daria aquele monte, aquela região montanhosa, e a região mais alta, chamada Hebron. E ele lembra disso e pede isso: me dá lá, me dá que eu subo, me dá que eu tenho força e vigor para subir. E aí alguns poderiam dizer, mas lá tem os Enaquins, que eram homens gigantes, bravos, e ele poderia ficar com medo, porque muitas vezes nós temos medo do inimigo. O diabo faz cara feia para você, se assusta. A gente tem medo. Qualquer levante do inimigo, você já fica doido. Meu Deus, e agora o que será de mim? Vou morrer. E a gente se esquece que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente se esquece que o Senhor colocou em mim a autoridade para expulsá-los. O inimigo pode se levantar, meu irmão, mas ele tem que cair. E aí, a palavra de Deus, e aí Caleb tinha esse entendimento, e ele diz o seguinte: é certo que o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu. Quem que vai expulsar? O Senhor. É o Senhor que nos autoriza, é o Senhor que nos dá autoridade, é o Senhor que nos dá coragem. E ele, pela fé, ele lembra disso e diz: é certo, é certeza que eu vou subir esse monte aqui junto com a minha tribo, com a minha família. E chegando lá, o Senhor nos dará a vitória, porque ele prometeu. Não foi qualquer um que prometeu, não foi Moisés que prometeu, foi Deus que prometeu. E a gente vê lá no capítulo 15, versículo 14, diz que Caleb expulsou dali 3 filhos de Enaque. Então Caleb sobe a Hebron, lá no versículo 13. Caleb, filho de Jefoné, deu uma herança por meio dos filhos de Judá, conforme foi dito, que é Hebron. E no versículo 14, e Caleb expulsou dali os 3 filhos de Enaque. Ou seja, ele venceu, não na sua própria força, mas na força do Senhor. Ele venceu, ele conquistou, porque ele foi constante, ele teve coragem para lutar, mesmo com a sua tenridade, coragem para lutar. Então ele não procurou uma aposentadoria simples, ele decidiu continuar trabalhando, guerreando. Ele tinha gigantes ali para conquistar, mas o Senhor era a fonte da sua força e da sua coragem. Aí minha pergunta para você: o Senhor é a fonte da sua força e da sua coragem? O Senhor é a sua fonte, a fonte de todas as coisas? Assim era com Caleb. Para nós encerrarmos, eu quero dizer para você: tenha coragem para enfrentar os gigantes da sua alma. Tenha coragem para enfrentar tudo que vier aí na sua frente, porque você não está sozinho. É o Senhor que guerreia as suas guerras. É o Senhor que batalha por você. É o Senhor que te dá força. A força não vem de si mesmo, a força vem do alto. Nunca somos velhos demais para realizar conquistas pela fé no poder do Senhor, amém? Assim como Caleb, podemos subir montes, podemos vencer gigantes, podemos seguir ao Senhor de coração. Não importa qual seja a nossa idade, a sua idade, não podemos jamais nos aposentar da confiança no Senhor. Não importa qual seja a sua idade, seu tempo de cristianismo, você não pode aposentar a sua confiança nele. Caleb, meu irmão, marcou o seu tempo, marcou a sua geração. Caleb deixou não só uma herança que era ali a região montanhosa de Horebe, mas Caleb deixa um legado, uma marca na sua geração. Eu penso e a gente vê lá em Juízes, que é o próximo livro depois de Josué, que o filho, o genro dele foi juiz de Israel. Nós vemos também a sua filha, também em Juízes 1 ali, Juízes 1, 2 e 3, a filha de Caleb também, mostrando autoridade, assim como o pai. Então nós vemos
que ele deixou uma herança que foi Hebrom. E Hebrom também significa aliança. Então ele deixou a aliança de Deus, um pacto com Deus para sua família, mas também ele deixou um legado. Penso eu aqui que talvez os netos de Caleb poderiam falar com seus pais, falando, nosso vô era top. Talvez os netos diriam, nosso vô marcou um tempo, marcou uma geração. Quero ser como ele. Qual será o seu legado, meu irmão? Quando nós somos constantes e perseverantes na presença do Senhor, o Senhor nos dá coragem. Quando nós somos constantes, nós temos vigor. Quando nós somos constantes, nós perseveramos em segui-lo. Quando nós somos constantes, nós temos alegria na jornada. Quando nós somos constantes, nós temos um olhar de fé e de otimismo.